Olá, queridos, graça e paz a todos. Lucas capítulo 6, a partir do verso de número 6, vai nos contar a história do homem que tinha a mão direita mirrada e se encontrava numa sinagoga. E os escribas e fariseus que participavam do culto atentavam em Jesus para ver se o curaria no sábado, para acharem de o acusar. Meus amados e queridos, é interessante o fato deste homem, com a sua mão mirrada, estar participando de um culto na sinagoga. Quando eu digo um culto na sinagoga, você vai observar que as sinagogas, que eram as congregações do templo, o primeiro templo feito por Bezaleel, o segundo templo por Salomão e o terceiro por Herodes, as sinagogas, elas eram as congregações do templo, né? A primeira sinagoga, ela veio aparecer na época dos Medo-Persas, quando os Medo-Persas estavam sob domínio, na época de Esdras. Porém, o interessante é que se tivesse alguma lepra no seu corpo, pela lei mosaica, não poderia estar no meio da sociedade. Quem dirá participando de um culto na sinagoga? Mas o que mais me chama a atenção é que os doutores da lei, os escribas e fariseus, sabiam que esse homem estava na sinagoga. É tanto que o texto diz que eles atentavam em Jesus, ou seja, eles observavam, prestavam bem atenção em Jesus, para ver se Jesus ia curar esse homem, porque era sábado. E no sábado é um dia sagrado para os judeus, onde você não pode fazer nenhum tipo de obra no sábado. E o que eu queria deixar de reflexão aqui na tarde desse dia é que a religião, infelizmente, ela se beneficia dos seus desejos próprios. Os religiosos, na verdade, eles só fazem aquilo que lhe convém. Embora que a sua religião possa dizer que é errado, eles só usam o erro para apontar os outros, mas para si mesmo não. É tanto que Mateus 23, Jesus chama eles de hipócritas, de sepulcros caiados. Se não poderia um homem com lepra estar no meio da sociedade, por que deixam ele participar do culto na sinagoga? Porque o texto é bem claro em dizer que eles estavam usando este homem com essa deficiência, com essa enfermidade, para acusar Jesus. Então, os religiosos, eles são astutos e eles não procuram o bem comum, muito menos seguir a palavra. Porque eles usam a palavra para os outros, mas para si mesmo eles não vivem o que pregam. Mas eu glorifico a Deus que nesse culto Jesus estava. E quando Jesus está no culto, não adianta os fariseus, os saduceus, os escribas, os doutores da lei, não adianta eles quererem conturbar o culto. Não adianta eles quererem atrapalhar o propósito, porque Jesus está no culto, e quando Jesus está no culto, ele tem propósito. E o propósito de Jesus no culto, o texto diz, ele é ensinar. Ele ensinava
Porém, quando Jesus ensinava, ele trazia consigo o poder e a unção para curar, para libertar. Então, usando este homem de manobra, de massa de manobra, porém, esse homem, ele está no culto que está Jesus. Eles usam esse homem para acusar Jesus, mas o homem, ele está atrás do seu milagre. E não tem como participar do culto que Jesus está e sair da mesma forma que entrou. Jesus cura esse homem. E ao curar esse homem, os doutores da lei dizem assim: pegamos ele. Mordeu a isca, porque não poderia curar porque é sábado. Aí Jesus vai e mostra para eles: eu sou o Senhor do sábado. Porque o sábado não é feito, ou melhor dizendo, o sábado é feito para o homem, mas o homem não é feito para o sábado. E tem mais, Jesus se levanta dizendo: uma coisa é eu lhe perguntar, é lícito, é justo no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Ou seja, Jesus está dizendo que o que eu estou fazendo aqui é nada mais, nada menos que fazer o bem. Se o sábado foi criado para o bem, eu estou fazendo o bem. E olhando a todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E quando aquele homem estendeu a mão, a sua mão foi restituída. Ficaram cheios de furor e procuravam o que fariam para matar Jesus. Doutores da lei, conhecedores da palavra de Deus, que adoravam a Deus, que estavam numa sinagoga de adoração a Deus, aprendendo da palavra de Deus. Eles, no final do culto, eles procuravam saber, conferenciar entre eles como fariam para assassinar Jesus. Fica com essa reflexão: não seja religioso, seja um adorador.